Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha aqui ele, de novo, Gabriel Andresso conosco. A gente tem que falar desse Botafogo e Vasco, né? Mas antes, eu quero fazer aquele pedido tradicional para vocês se inscreverem no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. Faz um joinha aí, ô, Gabriel. Aí, para você. É importantíssimo esse joinha e você também vai nos ajudar demais, não é isso, ídolo? Com certeza. Um abraço para você, Wellington, para todo mundo ligado aqui no canal. É isso, deixa o like e esse clássico também promete ser joia, viu? Eu também acredito. Vamos lá. Depois da vinheta, a gente conta tudo. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Deixa eu conversar com o Gabriel Andresso. Ele tem feito o dia a dia do Vasco da Gama. Já conversei com meu amigo Thiago Veras, que faz o dia a dia do Botafogo. Inclusive, uma boa notícia para a torcida da Estrela Solitária. Júnior Santos, um dos principais jogadores da temporada, artilheiro da Libertadores, será relacionado para o clássico desta terça-feira no estádio Newton Santos. Wellington, que horas que é o jogo? É 9h30 da noite e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Eu vi que você botou no site da Tupi que o Felipe Coutinho não será relacionado, é isso, Gabriel? É verdade, Felipe Coutinho mais uma vez vai ficar fora do jogo. Se o Botafogo tem o retorno do Júnior Santos, o Vasco ainda não tem o retorno do Felipe Coutinho. Ele não tem lesão, mas ainda está apresentando sinais de cansaço muscular, então por conta disso ele não tem aí a possibilidade de atuar, enfim, neste duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Já tinha sido poupado na partida contra o Bahia e agora, mais uma vez, fica de fora até do banco. Zagueiro Léo Pelé, por sua vez, é um jogador que tinha sido poupado junto com o Coutinho, mas volta para a relação. Tem até possibilidade de ser o titular, mas, em princípio, seria mesmo João Vitor e Maicon a dupla titular. O Coutinho ele já vem apresentando esses sinais de cansaço por conta da sequência de jogos há algum tempo. Rafael Paiva, por conta disso, decidiu deixá-lo de fora da partida contra o Bahia. O Bahia aproveitou, fez aquele grande jogo e mais uma vez está como titular. O Coutinho treinou durante a semana, mas por ainda ter alguns, como falamos, sinais de fadiga muscular, de cansaço, enfim, o técnico Rafael Paiva e a comissão técnica acharam por bem deixá-lo de fora desse jogo. Até porque o Coutinho, a gente conhece bem, é um jogador que precisa de um certo cuidado, não é? Até para você extrair o melhor que ele tem, que é um jogador inteligente, é um jogador que, quando está em campo, ele ajuda. Me recordo, inclusive, do jogo contra o Atlético lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Você fez o jogo junto comigo. Foi uma partida muito interessante do Coutinho até cansar e ser substituído. E o Paê encheu os nossos olhos naquele jogo contra o Bahia. Fez uma partida memorável e a gente vai esperar dele tudo isso, né, nesse jogo com o Botafogo. E essa equipe do Botafogo que é sensacional, né, Andresso? O Botafogo tem realmente uma qualidade acima da média e temos observado, né, aquilo que o Botafogo fez e vem fazendo ao longo da temporada. Não é à toa que chega a essa 32ª rodada como líder do campeonato, mas é realmente um time forte e o Rafael Paiva até falou sobre isso, Wellington, após o jogo contra o Bahia, perguntado sobre a questão do gramado, um campo sintético, um campo artificial, no qual o Vasco ainda não perdeu esse ano. O Vasco jogou 2 vezes no Newton Santos, ganhou as 2. Uma do Botafogo, 4-2 no Campeonato Carioca, e uma do Fluminense, 2-0 já por esse Campeonato Brasileiro. E o Paiva disse que espera um grande jogo, sabe que o Botafogo é um adversário muito difícil por estar brigando pelo título, mas que será importante ganhar porque é um divisor de águas naquilo que o Vasco vai almejar para a reta final da temporada. A gente lembra que depois dessa terça-feira vão faltar 6 jogos para terminar o Brasileirão, 3 em casa e 3 fora. O Vasco vencendo chega a 46, já acaba matematicamente com qualquer hipótese de rebaixamento, que a gente já nem está mais falando, porque virtualmente não... Já tem algum tempo, né? Pois é, né? Mas, enfim, tem torcedor que só fica tranquilo quando passa dos 45. Então, pode ser que realmente agora
essa chance matemática, por menor que ela seja totalmente descartada. Mas também existe uma possibilidade de haver aí uma tentativa de arrancada rumo a Libertadores, o que depende diretamente de Cruzeiro, Flamengo e Botafogo. Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, abre uma vaguinha. Botafogo ganhando a Copa Libertadores, abre mais uma vaguinha. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, outra. Então aí o G6 poderia virar até G9. G9. Então o Vasco em nono se classificaria para a Libertadores. Ah, mas por que passam 9 brasileiros para a Libertadores? Isso é outra discussão. Deixa eu explicar, é fácil. O Brasil tem 6 vagas garantidas. Se ele ganha a Copa Libertadores, ele tem mais uma. E se ele ganha a Copa Sul-Americana, ele tem mais outra. Então, na verdade, são 8 vagas, mas aí você abre 9 chances, porque o campeão da Copa do Brasil, ele entra na Libertadores da América diretamente na fase de grupos e abre uma vaga no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então funciona dessa maneira. Deixa eu falar contigo sobre o gramado, que é interessante. A gente sempre, no noticiário, em jogo com o Atlético Paranaense, lembra da grama sintética. No Palmeiras também. No Botafogo eu não vejo ninguém reclamar. Pois é. No começo isso chegou a ser realmente um pouco mais discutido, mas hoje em dia até que nem tanto. Pelo menos nos últimos meses a gente não tem visto tanta reclamação. É um gramado também de boa qualidade, a gente tem que falar, mas, querendo ou não, por não serem muitos times no Campeonato Brasileiro que atuam com o gramado sintético, alguns até usam um gramado híbrido, né, que é 90% natural, 10% sintético, tem uma distribuição de porcentagem aí. São os casos do Maracanã e da Arena do Corinthians. Exato, pois é. Mas, enfim, tem pessoal, como você falou, Palmeiras e o Atlético, que jogam num campo que tem mais textura de gramado sintético, mais textura artificial, mas, de fato, não se reclama muito no caso do Botafogo. Mas não deixa de ser um trunfo a favor do Glorioso e que para o Vasco, de certa maneira, não está sendo, vamos dizer, um empecilho, um obstáculo, exatamente por causa disso que eu falei, por já ter vencido o Botafogo no começo do ano e por já ter vencido o Fluminense. Até se aventou a possibilidade do Ryan ser o titular para o jogo de amanhã, ele disputa a posição com o Puma Rodrigues, lembrando que o Hugo Moura e o Verratti voltam de suspensão e são nomes confirmados na equipe para esse clássico dessa terça-feira do lado vascaíno. O Adrielson será titular na zaga porque o Bastos recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática. Deixa eu aproveitar também o Andrés para a gente dar uma passada, né? O Fluminense me chama a atenção. Parabéns ao Fluminense, a sua torcida, hoje 1 ano da conquista da Libertadores da América, mas estão fora do jogo contra o Internacional, sexta-feira no Beira-Rio. Felipe Melo, John Arias, Fábio, Cauã Elias, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não vou nem contar o Marcelo, que rescindiu o contrato naquela confusão toda com o Mano. É o que eu ia falar, né? 6 mais o Marcelo, né? Vai ser o primeiro jogo do Fluminense sem ele, uma saída muito controvertida do lateral esquerdo do Fluminense. Chata, né? Ficou um clima bem ruim, né? Especialmente depois de terem dado o nome do estádio para ele lá em Xerém, né? Quer dizer, acabou... Inclusive isso está gerando um incômodo internamente lá, quer dizer, por que botou o nome do cara no estádio? Aí deu 1 mês, o cara foi lá e 1 mês e pouco, 2 meses, foi lá e foi embora, enfim, então... Só não pode agora trocar o nome do homenageado, como o Botafogo fez com o Dr. João Avelange no estádio Newton Santos. Acho que foi uma falta de respeito com o Dr. João Avelange e uma falta de respeito com o próprio Newton Santos. Enfim, então no fim das contas acaba causando realmente esse mal-estar. Mas em se tratando do jogo, claro que o Fluminense vai ter um número pesado de desfalques, né, para esse duelo de sexta-feira e precisa superar esse momento difícil que vive, porque vem aí de resultados negativos, o que parecia ser uma briga contra o rebaixamento já se encaminhando para ser coisa do passado, agora com os resultados recentes já não é tanto.
Então é melhor realmente ganhar para evitar o chamado choro e ranger de dente nas últimas 5 rodadas, que vão ser, sem dúvida, muito difíceis e escamadas para o Fluminense. E olha só, o Flamengo e Cruzeiro nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, é um jogo que interessa ao Vasco. Por que interessa ao Vasco? Porque o Flamengo está mais adiante na tabela e o Cruzeiro está ali próximo do Vasco, brigando por uma pré-Libertadores. Eu vi até uma matéria muito interessante que há um ano, 2 anos atrás, Cruzeiro, Bahia e Vasco estavam na Série B e hoje brigam para jogar a Copa Libertadores. Isso só mostra que realmente o futebol brasileiro ele tem essa... como é que eu posso dizer? É muito volátil, né? Porque de um ano para outro, de alguns poucos anos, a gente vê equipes que estão no momento ruim. Claro que está falando de clubes tradicionais do futebol brasileiro, né? Mas que vinham, de fato, num momento muito ruim e que agora se reorganizaram ou estão se reorganizando para chegar num nível superior e brigar por títulos. E, coincidentemente, ou não, 3 clubes que viraram SAF, né? Tanto o Vasco, quanto o Cruzeiro, quanto o Bahia, e que cada um a seu tempo, a seu modo, mas foi adotando o modelo de sociedade anônima do futebol e, para muito além disso, melhoraram bastante no aspecto de governança, de administração. Tem alguns problemas ainda, lógico que tem, mas em vista do que já foi o Cruzeiro até um passado recente, em vista do que era o Bahia até um passado recente, e o próprio Vasco com muitos problemas de desorganização, verdade que ainda não está no seu momento ideal, mas com certeza representa uma mudança importante, um crescimento desses 3 clubes e que podem acabar se classificando sim para uma Libertadores ou, na pior das hipóteses, para uma Sul-Americana, no caso de Vasco e Cruzeiro. É isso aí. Lá em Belo Horizonte, começaram a falar que o Pedrinho, dono do supermercado, que é o dono da SAF do Cruzeiro, tem um sonho. E o sonho de consumo dele se chama John Arias. E está disposto a pagar um bom dinheiro para realizar o sonho. Com dinheiro fica mais fácil realizar sonho, né? Dinheiro não compra felicidade, mas manda comprar, a verdade é essa. Mas a diretoria do Fluminense prometeu ao John Arias que no final do ano vai vendê-lo à Europa, porque é um sonho dele jogar na Europa. Inclusive até se falou na janela anterior de que ele poderia sair para o Atlético de Madrid, mas não houve uma proposta que agradasse o Fluminense nesse sentido e ele acabou ficando. Mas até pelo Fluminense precisar do dinheiro e tudo mais, ele deve ser mesmo negociado. Só não sei se o Fluminense estaria disposto, mesmo com uma mala cheia de dinheiro, de negociá-lo para um adversário do futebol brasileiro. Reforçar o adversário. Pois é, sobretudo por isso e também pela grande identificação do John Arias com a camisa do Fluminense. Um jogador que tem aí mais de 200 partidas, não parece, mas já é isso tudo, né? Nesse elenco do Fluminense, se eu não me engano, o segundo jogador com mais atuações, atrás só do Paulo Henrique Ganso, né? Acho que nem o Thiago Silva tem tantos jogos. Então, ainda contando da primeira passagem, então o Arias é realmente um nome que faz muitos torcedores sonharem e o Cruzeiro pode até ficar mais perto disso se for o campeão da Sul-Americana, porque é o finalista da competição, vai jogar dia 23 agora com o Racing, uma grande decisão e tem aquele papel bordado que o clube pode ganhar, né? No caso de ser campeão da Sul-Americana, então pode ser que acabe ajudando, né, o Cruzeiro nesse sentido, embora, como você já disse, dinheiro não seja um problema lá para o Pedrinho, dono do supermercado e da SAF cruzeirense. O que você acha? Qual a sua opinião aí a respeito do clássico Botafogo e Vasco? A respeito dessa notícia aí do John Arias lá no Cruzeiro, será que é isso? Fique à vontade para comentar, deixe o seu nome e o nome da sua cidade para receber aquele nosso abraço no próximo vídeo. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não, é 0800 e você vai dar uma ajuda para a gente que você nem imagina para continuar fazendo vídeos por aqui. Combinado? Meu ídolo, de novo, obrigado. Eu que agradeço, sigam aqui ligados no canal, se inscrevam e Botafogo e Vasco na Tupi, estaremos lá nessa terça-feira no Newton Santos, bola rolando 9h30, espero todos vocês. Com o Luiz Penido narrando, Del Aranha comentando, o Gabriel Andresso e o Thiago Veras também. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso, não erre o nome, Gabriel Andresso e mais o Wellington Campos. É isso aí. Tchau, valeu.